No último vídeo, falamos sobre composição e os elementos que constroem esse processo. Como vimos, a composição é um elemento essencial de uma fotografia e consiste em um conjunto de linhas, formas e cor que contribuem para uma imagem bem equilibrada. E para complementar esse processo tão importante, no dicionário audiovisual de hoje, vamos falar sobre regras de composição, que são normalmente utilizadas para criar fotografias interessantes e bem harmoniosas. Então vamos começar pela regra dos terços. Originada da espiral de ouro, a proporção áurea, a regra dos terços é a regra mais básica de composição e consiste em dividir o quadro da imagem em 3 ou em 9 partes, a partir de linhas que formam uma espécie de um jogo da velha. Os 4 pontos de intersecção dessas linhas, quando dividido em 9 partes, são denominados de pontos de foco da imagem, ou pontos de interesse. Isso é, são partes da imagem que o espectador ou observador vai direcionar mais o olhar. Assim, é interessante que os objetos principais da imagem sejam colocados nesses pontos de destaque. O primeiro exemplo que eu quero deixar para você é o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Ele faz uso da regra dos terços, que a gente está falando aqui, mas ele também faz uso de simetria e de perspectiva, que a gente vai falar daqui a pouco. O segundo exemplo é o Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan. Ele também faz uso da regra dos terços, e aí ele faz uso de moldura e espaço negativo, que também a gente vai comentar nesse vídeo. Vamos falar de moldura então. Quando fotografamos, enquadramos parte daquilo que estamos vendo, ou seja, definimos um recorte, uma realidade que está sendo captada. Escolhemos o que estará dentro do quadro, dando atenção a determinados objetos ou personagens. Então, quando usamos molduras naturais para compor a imagem, enquadramos o objeto principal dentro de outro enquadramento. Esse recurso permite delinear o ponto de atenção e direcionar mais ainda o olhar do espectador àquilo que o fotógrafo deseja, seja mostrado. Janelas, portas e plantas são exemplos recorrentes de molduras naturais. Olha só esse exemplo, o Iluminado, de Stanley Kubrick. Ele faz esse uso da moldura, também faz uso de simetria, que a gente vai falar daqui a pouco, e de centralização. Vamos falar agora um pouco de composição simétrica. Simetria é a correspondência entre os lados de uma imagem. Na psicologia Gestalt, há uma técnica denominada Lei da Simetria, que diz que a mente humana está a todo instante tentando estabelecer o equilíbrio dos estímulos visuais. Então, ao descentralizar um objeto utilizando a regra dos terços, para se criar um equilíbrio nesses casos, seria necessário uma contrapartida para balancear essa imagem. Em uma simetria perfeita, tem-se a impressão de espelhamento, devido à alta semelhança entre os dois lados. Um dos meus diretores prediletos, Wes Anderson, faz muito uso disso nos filmes dele. Espaço negativo. Espaço negativo é a área ao redor do assunto principal em uma foto. É a área da foto com pouca ou nenhuma informação, como um fundo homogêneo suave ou de uma única cor. Enquanto o contrário, espaço positivo, são os elementos que ficam em total evidência. Composições com espaço negativo são normalmente usadas quando se tem apenas um objeto em quadro para ser destacado. O filme Coringa, de Todd Phillips, faz uso do espaço negativo. Nessa imagem, ele também faz uso de centralização. Her, de Spike Jonze, faz uso da regra dos terços e também do espaço negativo. Agora vamos falar sobre perspectiva. Perspectiva é a técnica de representação tridimensional que possibilita criar a ilusão de profundidade e volume nas imagens e objetos bidimensionais. Para se criar perspectiva, é importante conhecer algumas linhas e pontos. Vamos lá. Linha do horizonte é uma linha que representa o nível dos olhos do observador. Ela deve ser sempre paralela às bordas superior e inferior da imagem, para não causar desconforto aos olhos de quem vê a foto. Ponto de vista é o ponto de convergência do olhar do observador. É definido traçando uma linha perpendicular à linha do horizonte, no local onde se encontra o observador, sendo o cruzamento dessa linha com a linha do horizonte ponto de vista. Ponto de fuga é o ponto para onde convergem todas as linhas de fuga dos elementos da imagem. É nesse ponto que o olhar do espectador vai ser direcionado. Linhas de fuga são linhas imaginárias traçadas na imagem que convergem para o ponto de fuga. É a trajetória dessa linha rumo ao ponto de fuga que proporciona a sensação de profundidade dessa imagem. Olha que exemplo legal.
O Iluminado, de Stanley Kubrick. Faz uso de perspectiva, de simetria e também de centralização. Eu vou aproveitar e deixar uma dica muito importante que a Ana fez questão de colocar nesse roteiro. A dica é de um livro chamado Os 5 Cs da Cinematografia, de Joseph Maselli. Ou é Mascheli? Acho que é Mascheli. Mascheli ou Maselli? Independente disso, fica a dica para você. E aí? Bastante coisa, né? Mas eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai te ajudar muito a próxima vez que você for compor uma imagem. Então não deixe de dar like nesse vídeo para que outras pessoas também acessem esse conteúdo. Siga a gente aqui no canal e lá nas nossas redes sociais. Deixa também seu comentário e conta pra gente qual conteúdo ou conceito do audiovisual você gostaria de saber. E não perca o próximo vídeo. Fica ligado! Olha, tipo, como se você estivesse pensando, você. Entendeu? Tá. Sabe quando a gente fica meio assim? Maselli ou Mascheli? É, isso. É, legal. Tá bom, Isso, assim. isso, é legal. Tá. E aí você olha pra gente. Cara, é só vocês pedirem eu faço, cara. Boa, boa, boa. Tá bom.